Olá pessoal, tudo bem com vocês? Meu nome é Graça, eu sou fonoaudióloga e hoje eu vim falar um pouco sobre os cuidados que a gente deve ter com a nossa laringe, com a nossa fala e com a nossa voz. Muitas vezes a gente não para pensar em como a gente está utilizando a nossa voz, como a gente está utilizando a nossa laringe e como ela é importante para a nossa vida. Eu quero começar esse vídeo dizendo que se você é um profissional que usa da sua fala, da sua comunicação para sobreviver na sua área profissional, você deve procurar um fonoaudiólogo, tá? Você precisa fazer um planejamento e um programa e ter um acompanhamento de um fonoaudiólogo para saber utilizar a sua voz de uma forma com que não machuque as suas pregas vocais a longo prazo. Muitas vezes a gente tem alguns hábitos de vida, uns hábitos diários, uns hábitos de fala que podem machucar a nossa prega vocal. E isso pode gerar depois no futuro tantos problemas como a disfonia. Existem vários tipos de disfonia. Uma delas é a disfonia psicogênica. Ela pode ser causada até pela depressão, pela ansiedade, coisa que é muito pouco falada. Então hoje eu vim trazer um pouquinho de informação e dica de como você pode melhorar e ajudar a sua voz a ser saudável. A primeira coisa é beba muito líquido. Beba líquido assim, de forma, não precisa beber muito, né, em quantidade. Você precisa estar sempre ali com uma água para molhar a sua garganta, principalmente durante o período que você vai fazer uma apresentação, vai falar em público, vai fazer algo para o seu trabalho, para a sua escola ou para onde você vai usar a sua voz. Lembra sempre que a sua voz também é um conjunto de fatores. É a maneira com que você fala, o pitch que você usa, né? O tom que você está utilizando. Isso também pode machucar a sua voz. Então é importante que a gente lembre que a laringe é um órgão e que é um órgão vocal e que a gente deve tentar ter o mínimo de estresse nesse local. Muitas vezes o que acontece é que a gente está passando por uns períodos na nossa vida, como a ansiedade, a depressão, ou tem um dia muito estressante, e isso afeta a sua maneira de falar, isso afeta a sua laringe. Então, lembra de relaxar. Eu vou te dar uma outra dica, meditação, uma coisa tão simples de fazer. A meditação ajuda você a relaxar. Se você tem bons hábitos diários, isso vai te ajudar também. Então a primeira dica foi beba a água, mesmo que pausadamente em pequenas quantidades, para molhar a sua laringe, para umidificar. Outra coisa que eu vou dizer é a maçã. Por que a maçã? A maçã tem componentes adstringentes, elas ajudam a laringe a se limpar. Então a gente sempre fala isso no Dia Mundial da Voz. Coma a maçã, principalmente nos dias e momentos que você vai usar mais da voz, vai usar mais da fala. Crie disso um hábito. É muito bom ter o acompanhamento terapêutico para isso. Ter uma fonoaudióloga que te acompanhe para você saber o que são os alimentos, por exemplo, que podem te trazer malefícios e podem te dar problema. A terceira coisa, se você fuma, pense que o cigarro, ele não faz bem para as pregas vocais, tá? Ele cria muco, ele dá um muco que vai ficando ali na laringe, né? Aonde é a passagem de ar. Então, se você fuma, comece a pensar também na quantidade de cigarro, no dia que você vai falar. Outra coisa que é importante é procure fazer aquecimento vocal. Se você não é cantor, se você já não conhece o aquecimento vocal, se você não é ator, cantor, ou se você não utiliza da voz, eu não utilizo da voz, mas eu falo o dia todo, né? Todos utilizam da voz o dia todo. E aí, então, você pode fazer um aquecimento vocal. Como que seria esse aquecimento vocal? Seriam exercícios e atividades para você aquecer sua laringe, para você aquecer sua prega vocal. É igual o músculo, né? A gente vai para academia, a gente faz exercícios antes para aquecer o corpo, para os músculos começarem a entender que a gente vai fazer uma prática, um exercício ali mais forte. Que a laringe é a mesma coisa, cheia de músculos, ligamentos, cartilagem. Então a gente tem que aquecer antes, tá? Então como que seria esse aquecimento vocal? A gente pode fazer estalos de língua, a gente pode fazer movimentos A, O, A, O, A, O, A, O. A gente pode fazer outra atividade que seria o esse movimento e o trrr, trrr, trrr. Esses
dois movimentos, eles ajudam muito, porque eles fazem com que toda a sua face, toda a sua laringe sejam movimentadas. E esse movimento ajuda a limpar, ajuda a abrir, tá? O trato vocal. Então a gente vai fazer de acordo com cada indivíduo, de acordo com como você usa a sua voz, qual a sua rotina diária, a gente faz um planejamento para a pessoa. Essas daqui foram algumas dicas básicas de como a gente pode fazer e o que a gente pode fazer. Mas eu quero que fique claro que você precisa procurar um profissional. Precisa realmente, principalmente se você usa voz, se você é um comunicador, procure um profissional, um fonoaudiólogo que vá te ajudar no seu treinamento. Eu faço esse tipo de treinamento. Eu vou começar a dar mais dicas sobre isso também no meu Instagram. Se você quiser me seguir lá, é Fono Pelo Mundo, tá? O meu Instagram. Eu vou deixar aqui, eu tenho um website onde eu faço vários artigos também. Também tá aqui na descrição. Então, é isso que eu queria falar por hoje, pessoal. Muito obrigada. Eu espero que vocês tenham gostado, que seja útil e utilizem disso com ajuda profissional. Muito obrigada. Um beijo.